As amebas são organismos unicelulares que podem ser parasitas, ou seja, que só sobrevivem quando se hospedam em outros animais, ou de vida livre, quando conseguem viver de forma independente no solo ou na água. A grande maioria das amebas de vida livre não oferece nenhum tipo de risco aos seres humanos, mas algumas espécies, ainda pouco estudadas, podem até mesmo levar à morte. Uma delas, a Naegleria fowleri, também conhecida como ameba comedora de cérebros, é a causadora da meningoencefalite amebiana primária, uma doença rara, mas com taxa de mortalidade de até 97%. As acantamebas, por outro lado, não são fatais, mas são mais comuns e podem causar cegueira, principalmente em usuários de lentes de contato que não fazem a higienização correta das suas lentes. E você? Já conhecia essas amebas e sabe o que fazer para não ser afetado por elas? Eu uso há 2 anos lente. Eu conheço pessoas que usam, mas eu não uso. Sim, já usei por 1 ano. Não uso, não conheço ninguém. Eu sei que as pessoas às vezes colocam dentro de uma caixinha ali e acabam deixando ela com algum colírio em específico. Acho que, quando tu não pode, que tu não pode dormir com ela, então quando tu tira, acho que, sei lá, tu passa água ou um colírio, sei lá, não sei. Eu usava um líquido que o meu oftalmologista recomendou, mas a minha lente era rígida. Algum líquido pra tirar, higienizar bastante as mãos. Tiro a lente, dou uma limpadinha com o soro fisiológico mesmo. Daí eu tento deixar a caixinha sempre higienizada e tal. Lavo ela com detergente, uma escova de dente que eu uso pra isso. E daí depois enxago, encho de soro e ponho a lente. Amebas não, como eu sou da matemática, eu não entendo muito de biologia, bioquímica, coisas desse sentido aí, então eu não faço ideia o que seria. Eu sei que são perigosas e que não fariam bem no olho, eu acho. O que eu aprendi por enquanto foi no 7º ano do fundamental. Sei que elas emitem pseudópodes. Mais ou menos isso. Tem espécies patogênicas, a maioria não é, vive de boa. Não sei o que poderia acontecer. Pegar alguma doença. Contrair uma doença, com certeza. Um caso que aconteceu com uma youtuber, eu acho, de que ela lavou a lente na água e acabou, não sei se foi daí uma ameba, mas que acabou comendo, acho que foi a córnea dela, então... Esse é o maior medo de todo mundo que usa lente. Já ouvi falar. Eu sei que é meio raro de acontecer, mas acontece. Eu acho que eu já ouvi alguma coisa parecida com isso, mas eu não sei o que é uma ameba. Não sabia, que horror! Que horror! Eu já vi um caso recentemente que um homem perdeu o olho porque ele usava lente e pegou uma ameba. No Pesquisa em Pauta de hoje, conversamos com a doutora Denise Leal dos Santos, que desenvolveu uma pesquisa sobre as amebas de vida livre, que podem causar doenças e infecções em humanos e animais. O trabalho de Denise ganhou, em abril desse ano, o 2º prêmio de dissertação e tese da Sociedade Brasileira de Parasitologia, a SBP. Confira a entrevista. Então, Denise, para a gente começar, eu queria primeiro te agradecer por aceitar participar aqui do Pesquisa em Pauta. Eu queria te perguntar, como é que foi um pouquinho da tua trajetória acadêmica até aqui e o que te levou até o tema da tua tese? Bom, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês. Eu realizei a graduação na PUC em Ciências Biológicas, me formei em 1994 e fiz um pouquinho o caminho inverso do que praticamente todo mundo faz. Eu fui para o mercado de trabalho, lecionei em escola particular durante 10 anos e sempre tive a vontade de continuar os estudos, realizando um mestrado e um doutorado, mas por circunstâncias da vida, né, eu acabei não fazendo nesse momento. E tardiamente eu retornei à universidade, fiz a especialização e ingressei no programa de pós-graduação em Microbiologia Agrícola e do Ambiente, aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, realizando meu mestrado e posteriormente meu doutorado. Então, para a gente já entrar no teu trabalho, primeiro eu acho que é importante para as pessoas que não têm muito contato com esse tipo de assunto, que tu pudesse esclarecer um pouquinho o que afinal são amebas e o que são as amebas de vida livre. Bom, as amebas são protozoários, né, que vivem livremente no meio ambiente, são as amebas de vida livre. No ambiente elas têm um papel ecológico importante, né? Por exemplo, no solo elas fazem a ciclagem dos nutrientes do solo, mas elas são também micro-organismos oportunistas. Então, se houver oportunidade de causar uma doença, ela pode causar essas doenças em humanos e animais. Trabalhei com amebas causadoras de ceratite amebiana. Ela é uma inflamação da córnea, onde esse parasito ele vai se aderir à córnea e vai invadir a córnea, causando essa inflamação. Na maioria das vezes a pessoa perde a visão, né?
Em casos mais raros, ela pode perder até o globo ocular por haver necrose em algumas áreas do olho, que atinge principalmente usuários de lentes de contato, que não realizam a correta desinfecção e limpeza das lentes e dos estojos, né, e podem adquirir essa doença. Essa doença também tem atingido em número maior agora animais, como gatos, né, que ao brigar ali arranham a córnea e em contato com o solo, essas amebas estão presentes no solo, eles podem se contaminar também. Trabalhei também com Naegleria fowleri, que é um micro-organismo que a gente vai ouvir falar muito nele. Inclusive, nós tivemos 2 casos aqui no Rio Grande do Sul de bovinos afetados por esse micro-organismo que foram a óbito. Mas nos Estados Unidos é comum entre os seres humanos, essa doença é a MAP, é a meningoencefalite amebiana primária, que é altamente fatal. De 154 casos até 2020 relatados pelo CDC nos Estados Unidos, apenas 4 sobreviveram a essa doença. Então, esses micro-organismos estão presentes na água, já foram isolados da água, aparelhos de ar-condicionado nos filtros, no solo, na poeira. Então, elas estão espalhadas no ambiente, mas se houver alguma oportunidade, elas podem causar doenças, então. Na tua tese, a senhora deu justamente ênfase a essas 2 amebas em específico, e eu queria que a senhora pudesse falar um pouquinho sobre por que especificamente essas 2, o que elas têm de diferente, quais as especificidades delas em relação a outras amebas. No caso de acantameba, que é essa ameba causadora de ceratite e também de uma encefalite, que eu não mencionei anteriormente, a gente está vendo mais casos agora porque as pessoas usam mais lentes de contato hoje, né? Hoje é uma facilidade, antigamente as pessoas compravam na ótica ou iam corretamente, né, no oftalmologista, adquirir suas lentes. Hoje elas compram pela internet, então vai numa festa, vai usar uma lente colorida, quer mudar, usa sem uma orientação adequada, né? E como essa ameba está presente na água, e nem o cloro, nem uma medicação combate esse micro-organismo, principalmente quando ele está na forma de cisto, que é uma forma de resistência. Então a pessoa não lava a lente, coloca no estojinho, não limpa o estojo, acaba essa ameba aderindo na lente e invadindo a córnea, causando a ceratite. Por isso nós recebemos várias amostras oriundas do Hospital de Clínicas, de pacientes que tiveram suspeita da doença. Essas amostras nos eram enviadas aqui para o ICBS, né, onde nós realizávamos o diagnóstico, enviávamos, né, para o médico o laudo, né, com a confirmação ou não da doença. Então essa foi uma das escolhas, trabalhar com essa ameba. E esses casos de bovinos que ocorreram aqui nos chamou a atenção também, né, de morte de bovinos aqui no Rio Grande do Sul, numa cidade específica, porque é um ambiente que um ser humano também poderia nadar na mesma água onde esse animal bebeu e poderia se contaminar, né? E não há, até o presente momento, não existe uma solução ou um fármaco totalmente eficaz, por exemplo, no caso da MAP, que é causada por Naegleria fowleri. Não existe. Esses 4 sobreviventes, até hoje, tem se estudado como eles conseguiram, né, combater a doença, talvez pelo sistema imunológico ou por algum medicamento que eles usaram, mas não existe um consenso. Existe um medicamento que vai tratar e salvar essa pessoa. Então, isso sempre me chamou a atenção. Como eu trabalhei também num consultório oftalmológico, adaptando lentes de contato, e tive contato com esses pacientes, né, que muitas vezes não levavam muito a sério a questão de limpar corretamente as lentes, e fiquei sabendo que existia essa ameba, que é uma coisa que a maioria das pessoas não sabem, né. Durante o meu mestrado, eu fiz uma pesquisa que revelou que 73% das pessoas não conhecem, nunca ouviram falar de ceratite por acantameba e nem sabiam que existia essa ameba. Então, eu procurei o laboratório ali e ingressei no mestrado porque me interessei muito pela questão de realmente as pessoas não conhecerem e não saberem que há como se prevenir dessa doença, né? Se tiver uma correta limpeza, desinfecção das lentes, um cuidado de não mergulhar em águas como piscina, rios, lagos com a lente de contato, trocar o estojo com frequência, não permitir que se forme um biofilme dentro do estojo, que isso é um grande problema. Essas amebas, elas se alimentam de bactérias, de vírus, de outros micro-organismos, e elas têm uma particularidade, que é uma coisa muito interessante, que elas podem carregar esses outros micro-organismos dentro dela. Como ela fagocita,
ela engloba esses micro-organismos, muitas vezes eles resistem à fagocitose, então eles vivem dentro da ameba, e a ameba leva esses micro-organismos para vários lugares. Inclusive, uma das coisas que pode acontecer no caso de infecções hospitalares, por exemplo, essa ameba está presente no ambiente, e no ambiente também existem bactérias resistentes, né, e elas podem carregar e se aderir em catéteres, em instrumentos que podem ser usados ali para numa cirurgia, por exemplo. Então, isso é importante a gente conhecer e saber como evitar essas doenças causadas por elas. Para além dessa questão de ter o cuidado com as doenças de contato, que a senhora comentou agora, que outro tipo de medida de precaução que as pessoas poderiam tomar para não serem afetadas por essas amebas? Por exemplo, no caso de Naegleria fowleri, que é essa ameba, que nos Estados Unidos ela é conhecida como ameba comedora de cérebros, até porque tem mais casos já relatados, eles têm o cuidado de colocar placas avisando para a pessoa não nadar naqueles lugares. Na realidade não é um nadar, é um mergulhar, porque essa ameba ela entra pela via nasal, né, e ela atinge o bulbo olfativo que se localiza no cérebro e causa uma meningite. Então, aqui, como a gente não tem casos humanos ainda relatados, a única coisa é pesquisar mais para saber se essa ameba está em outros ambientes, e a gente acredita que sim. E no momento que souber, relatar e explicar para as pessoas que não pode se nadar naquele local. Mas no caso da ceratite amebiana, é a questão das pessoas conhecerem mesmo, saberem que não podem usar lente com água, principalmente com água, que é onde a água da torneira pode conter a cantameba. Tá? Ela não vai causar nada numa pessoa que não está usando lente ou que não está com, por exemplo, imunocomprometida, com algum problema de saúde mais sério. Mas ela existe e as pessoas têm que conhecer para poder saber como prevenir, né? Se prevenir da doença. E ao longo da tua tese, a senhora trata dessas questões em uma perspectiva de saúde única. O que é essa perspectiva? Então, a saúde única ela é uma visão holística, transdisciplinar, que visa a interconexão entre as saúdes. Ou seja, a saúde humana não está dissociada da saúde animal, nem das plantas, nem do meio ambiente. Então, nós estamos inseridos no planeta onde existem várias espécies, né? Nenhuma é melhor do que a outra e nós dependemos uns dos outros. No momento que eu causo um problema no meio ambiente, isso vai retornar para mim, ou para os animais, ou para as plantas, em forma de doença, por exemplo. E na tua visão, eu queria que a senhora explicasse um pouquinho qual é que é a importância de enxergar a área da saúde dessa maneira, tanto para a pesquisa da senhora em específico, quanto para todas as outras pesquisas do campo da saúde no geral. Olha, é importante porque cada vez mais nós estamos vendo os estragos, né, causados assim, por esse desconhecimento. Se pensarmos um pouquinho na pandemia do coronavírus, é um grande exemplo, né? As pessoas invadem o ambiente onde os animais vivem, muitas vezes se alimentam de animais que não deveriam, que tem um micro-organismo ali que pode ser passado para humanos. Então isso já gera não só um problema local, mas vai gerar um problema mundial, no caso, por exemplo, do coronavírus, né? E entre outras doenças, zoonoses que nós conhecemos, que podem ser transmitidas de animais para humanos e vice-versa. Então essa é a importância da gente pensar mais nessa questão de que a saúde é uma só, não dissociar, né? Vamos só tratar do ser humano, da saúde do ser humano. Não. Temos que pensar qual é o ambiente que ele está inserido e por que isso causou essa doença nele. Logo na introdução dessa tese, a senhora comenta que um dos objetivos do trabalho era propor soluções de prevenção e controle das doenças causadas pelas amebas de vida livre. A senhora considera que esse objetivo foi atingido? Que soluções de prevenção e controle a gente poderia propor? Eu agora estou realizando um pós-doutorado no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde a proposta é produzir uma solução de limpeza e desinfecção de superfícies, principalmente em ambiente hospitalar, mas também pensando em produzir uma solução para limpezas de lentes de contato e estojos de armazenamento, né? Isso seria uma expectativa que nós temos de realizar, né? De aplicar o trabalho que foi iniciado lá já desde o meu mestrado. Denise, simplificando bastante assim, para o pessoal que realmente não tem contato com pesquisa científica, que não tem contato com a área da saúde, como é que é feita uma pesquisa como a da tua tese, sabe? Que tipo de método vocês usam? Como é que vocês chegam nesses resultados? Como é que é o processo da pesquisa de fato? A minha pesquisa, ela mudou bastante durante o meu doutorado, até devido à questão da pandemia, né? Onde nós ficamos impossibilitados de trabalhar um tempo. Então, eu realizei
experimentos com um composto químico, que é esse que vai ser utilizado para a produção da solução, né, de limpeza e desinfecção. Realizei também diagnósticos, esses diagnósticos que nós realizávamos, muito importantes, porque no caso da ceratite amebiana, muitas vezes essa doença é confundida com outro tipo de ceratite, que é a ceratite causada por herpes. Então, o paciente às vezes chega no consultório lá do oftalmologista, já com vários diagnósticos e tratamentos que não deram certo, e quando se descobre que realmente é a cantameba que está causando a doença, o tratamento já não é tão eficaz e essa pessoa acaba até tendo que realizar transplante de córnea. E no momento que o paciente chega, muitas vezes no consultório do oftalmologista, e ele é um expert no assunto, como é o caso dos oftalmologistas aqui do Hospital de Clínicas, eles já suspeitavam e já nos mandavam a amostra. Nós, em menos de 24 horas, muitas vezes, já tínhamos o diagnóstico, já ligávamos para o médico e ele prontamente já iniciava o tratamento e essa pessoa não perdia a visão e não chegava num transplante de córnea. Então, nós realizamos esse tipo de trabalho também durante o meu doutorado. Fora isso, trabalhos com biologia molecular, eu realizei, né, para identificação, que foi importante. O nosso relato foi o primeiro relato por PCR de Naegleria fowleri aqui no estado. Nós não tínhamos, eram só suspeitas e nós conseguimos confirmar que era a Naegleria realmente que causou a morte do bovino. Então, assim, é uma junção de trabalhos realizados durante esse tempo que para mim foram de extrema importância, assim, e um aprendizado enorme durante esse tempo todo. Então, para a gente finalizar, a senhora recebeu o prêmio de dissertação e tese da Sociedade Brasileira de Parasitologia. E eu queria saber o que significa para a senhora. Para mim, assim, o mais importante desse trabalho foi o que a gente está fazendo agora aqui, é a divulgação dele, porque muitas vezes fazem trabalhos lindos, maravilhosos dentro da universidade e ninguém conhece, ninguém fica sabendo. Há um desconhecimento de que organismos nós trabalhamos e o que está sendo feito para solucionar, né, alguns problemas que surgem. Então, para mim, é a visibilidade do trabalho, né, que vem sendo realizado ao longo do tempo e que muitas pessoas desconhecem. Então, Denise, eu queria te agradecer mais uma vez por ter aceitado participar aqui do Pesquisa em Pauta e te dar os parabéns pelo prêmio e pela tua pesquisa. Muito obrigada, eu que agradeço a oportunidade e fiquei muito contente com o convite.